A seguir, Michele Anthony em A Escola Dominical como produtora de um ambiente transformador na família. Michele Anthony é educadora e pesquisadora na área educacional. Atua como vice-presidente e editora de estudos na área de ensino na editora norte-americana David Cook. Michele tem mais de 25 anos de prática no Ministério Infantil e com famílias. Ela tem inúmeros livros publicados e muitas histórias para contar. Agora, no 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. What are the most essential things, the things that are most important for making sure that this generation has the gospel of Jesus Christ? O que são as coisas mais importantes para vocês, para que a geração de hoje em dia tenha e conheça o Evangelho? I hope at the top of that list, somewhere, is that we would invest in parents, that we would disciple parents to disciple their children. Eu espero que no topo da lista de vocês, lá em cima, em algum lugar estejam os pais, para que a gente possa capacitá-los e ensiná-los a ensinar suas crianças. It's so important that the church today is equipping parents to be able to be spiritual leaders in their home. É muito importante que a gente treine os nossos pais hoje em dia, para que eles sejam líderes espirituais dentro das suas casas. And yet when we teach parents to be spiritual parents, they often hear the word perfect parents. Quando a gente fala para os nossos pais que eles têm que ser pais espirituais, normalmente eles pensam em perfeição, pais perfeitos. We all know that there are no perfect parents, A gente sabe que não existem pais perfeitos, right? certo? So it can't be perfect parenting. It must be about spiritual parenting. Não é sobre ser um pai perfeito, é sobre você ser um pai espiritual para os seus filhos. Teaching parents to be spiritual parents means that we're going to teach them to have their eyes set on eternity, not just getting through the day. Falar que os pais devem ser pais espirituais quer dizer que eles não devem apenas, quer dizer que eles devem olhar para a eternidade, não apenas olhar para o dia a dia e simplesmente fazer o dia acontecer. If we don't teach them to be spiritual parents, the best they will do for their children is teach them good behavior. Se a gente não ensinar os nossos pais a serem pais espirituais, o máximo que a gente vai fazer é ensiná-los a dar um bom comportamento. I truly believe that good behavior is often the counterfeit of genuine faith. I believe that good behavior is the counterfeit of genuine faith. Eu acredito que esse bom comportamento é a réplica desses pais espirituais, é a cópia falsa. They look so much the same on the outside, Eles são muito parecidos do lado de fora. but good behavior cannot hold up to the pressures that the world and our very real enemy will impose on it. Mas o bom comportamento não sustenta uma barreira de proteção contra o que o inimigo tem com a gente todos os dias. The opposite of good behavior is faith. O oposto de bom comportamento é a fé. It looks like it on the outside, but deep inside there's been transformation. Por lado de fora, eles são muito parecidos, mas por dentro o que acontece na fé é a transformação. But only God can transform a child's life. E apenas Deus pode transformar a vida de uma criança. Never did I know this before than when I was parenting my own 4-year-old daughter. Eu nunca soube melhor isso do que quando eu estava sendo uma mãe para minha filha quando ela tinha 4 anos. We were having a battle of the wills one day. A battle of the wills, like our will, our desires, what we wanted. A gente nunca sentiu isso tanto quando a gente tinha um conflito de interesse, eu e minha filha. In this battle, she was winning. Durante essa guerra que a gente tinha, ela estava ganhando. I was emotional, I was crying, I was angry. Eu era emotiva, eu estava chorando, eu estava nervosa. I wasn't being a spiritual parent. Eu não estava sendo uma mãe espiritual. Finally, in anger, I just said to her, "Go to your room now." E num dia que eu estava com muita raiva, eu olhei para ela e falei, vai para o seu quarto agora. She stood there in the hallway with her hands on her hips and she said,
I don't have to obey you. E quando eu falei isso, ela só colocou a mão no quadril e falou, eu não tenho que obedecer você. Remember, she is 4. Lembrando que ela tem 4 anos. I probably should have picked up her little body and taken her to her room myself, but I was curious why a 4-year-old would not have to obey her mother. Eu provavelmente deveria ter pego o corpinho dela, colocado no quarto, mas eu fiquei curiosa, por que uma criança de 4 anos não tinha que me obedecer? So I asked her, and this is what she said. Então eu perguntei para ela e a resposta dela foi, She said, I don't have to obey you because you're only 3rd in charge. eu não tenho que obedecer você porque você só é a 3ª na minha linha de comando. She said, first, God is in charge. Primeiro vem Deus, Second, Daddy is in charge. segundo vem o papai, And you're only 3rd in e charge. você só vem depois. I wondered if she had been taken off to military school or something. Eu estava pensando se ela tinha ido secretamente para uma escola militar. Then I told her something that I should have never said as a mother. Então eu disse uma coisa que eu nunca deveria ter dito como uma mãe. I said, God's not here, neither is your daddy, so you're stuck with me. Deus não está aqui, seu pai não está aqui, então você vai ter que me obedecer. I went to my room and I felt like such a failure. I had just told my daughter, God is not here. Eu fui para o meu quarto, eu senti que eu falhei muito, porque eu falei para minha filha que Deus não estava aqui. I was so frustrated that I did what I think any woman would have done in my situation. Frustrated. Eu me senti muito frustrada porque eu senti que eu não fiz o dever de uma mãe. I picked up the phone and I called second in charge. Peguei o telefone e liguei para quem estava em segundo lugar no comando. I went on and on about how horrible his daughter had just been and how hard it was to stay at home and raise the 4-year-old girl version of him. Eu falei para ele como ela tinha sido mal criada, como estava sendo difícil cuidar aqui em casa e como que é muito difícil lidar com a versão pequena dele. He said something that wasn't very helpful. He said, Michelle, you're the adult, she's 4. Ele não deu muita ajuda, a única coisa que ele me falou foi, Michelle, ela tem 4 anos e você é uma adulta. Then I went into my bedroom Então eu fui pro meu quarto, and I slumped down on the side of my bed. eu ajoelhei do lado da minha cama, I was so discouraged. eu tava desmotivada. I knew this would happen again, and I didn't know how I would handle it differently. Eu sabia que isso ia acontecer de novo e eu não sabia se eu ia fazer isso de forma diferente. And then I remembered Então eu lembrei das palavras dela. God is first in charge. Deus está em primeiro lugar. God is first in charge. Deus está em primeiro lugar. That was so freeing for me as a parent. Isso foi muito bom para mim como pai. All the burden, all the weight of passing on faith to my children was not resting on my shoulders. Todo o peso de passar a fé para os meus filhos, de transmitir para eles, não estava mais nos meus ombros. And I started to talk to God that day as if He really was first in charge. Então naquele dia eu falei com Deus como se Ele realmente fosse quem estava em primeiro lugar. You see, to help parents be spiritual leaders in their home, we have to get in correct order who's in charge and who is not. Para sermos bons líderes espirituais na nossa casa, nós precisamos ter conhecimento de quem está em primeiro lugar e quem não está. So many parents think that the transformation of their child or the faith development of their child is their responsibility solely. Muita gente pensa que o desenvolvimento espiritual da criança, você passar a fé para ela, é a responsabilidade unicamente dos pais. And if we make good behavior the goal, then it will be our responsibility. E se a gente focar apenas no bom comportamento, vai virar nossa responsabilidade. But if we make faith the goal, then God is first in charge. Mas se a gente transformar a fé no nosso objetivo, então Deus vai estar no comando. So this is the first thing. We must make faith the goal. Então esse é o principal. Nós precisamos fazer da fé o nosso objetivo. We get distracted by so many good things in our lives as parents. Durante a nossa vida como os pais, a gente se distrai com muita coisa. And then we forget what it is that actually transforms a life. E a gente acaba esquecendo o que realmente transforma a vida de uma pessoa. And that is experiencing the
living God. que é experimentar o Deus vivo. Remember Saul, before he was Paul? Vocês se lembram de Saulo antes de virar Paulo? He had all the good behavior. He was the Pharisee among all Pharisees, taught by the best teachers. Ele foi ensinado pelos melhores professores, ele era o fariseu dos fariseus. But it wasn't until he was on the road to Damascus and he experienced God that he was transformed. Mas não foi até que ele estava aquela estrada em Damasco que ele se encontrou com Deus e ele foi realmente transformado. I think that sometimes we manipulate our children into having good behavior because it makes us feel good about the job we're doing. Muitas vezes a gente gosta de passar para os nossos filhos apenas o bom comportamento, porque faz a gente se sentir bem com a gente mesmo. But instead, God's word calls us to put him on display in their lives, in our homes. Enquanto Deus fala para a gente que a gente tem que apresentar Deus para as nossas crianças e dentro das nossas casas, So that they can experience him. para que os nossos filhos possam conhecê-lo. George Barna once said, "What we believe and where we aim our hearts Uma vez o autor George Barna disse que o que a gente acredita e aonde a gente coloca o nosso coração will determine the outcome of our life for eternity." vai determinar o resto das nossas vidas para a eternidade. Think about it. Eternity is at stake. This is too important for us not to get this. Pensa nisso, a eternidade é muito importante, é a eternidade que está em jogo aqui e a gente não pode se esquecer disso. So number one, we have to make faith the goal, and only God can do faith because that is transforming a life. Então, o número 1 é que a gente precisa fazer da fé o nosso objetivo, porque apenas Deus pode fazer a transformação. The second thing, E o segundo ponto, to help parents become spiritual leaders in their home, para ajudar os pais a virarem pais espirituais dentro de sua casa, we have to help them focus on spiritual formation. a gente precisa ajudá-los a focar em uma formação espiritual. Parents have to form a lot of things in their children, physically, emotionally, mentally. Os pais têm que formar muitas coisas nos seus filhos, seja fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. But how are parents spiritually forming their children? Mas como é que eles estão fazendo isso na área espiritual? This phrase, spiritually forming, comes from Galatians 4:19. Spiritually forming comes from Galatians. Ok. Essa palavra spiritual Formation. formação espiritual vem de Gálatas, Where Paul writes to the churches and he says, onde Paulo escreve para as igrejas e diz: I long for the day that Christ would be formed in you. E eu espero muito ansiosamente o dia que Deus vai transformar vocês. I'd like to think about spiritual formation like a sailboat. Eu gosto de pensar na formação espiritual como um barco. Think about a sailboat for a moment. Pense nele por um momento. It goes out into the water. Ele vai para a água, You hoist up the sails. You put você levanta a vela. and then you go out to the ocean or the lake Então você vai para o oceano, para o lago, and nothing happens. e nada acontece. Why? Por quê? There is no wind that day. Não tem vento aquele dia. But think about on a different day. Mas pensa num dia diferente. You take the same boat, Você pega o mesmo the barco, same sail, a mesma vela, the same captain, o mesmo capitão, the same o ocean, mesmo oceano. and yet that boat takes off screaming. E naquele dia o barco vai a toda velocidade. Why? Because the wind was blowing. Por quê? Porque naquele dia tinha vento. As parents, Como pais, we get to put up our sails nós colocamos as velas as far and as wide as we o can, mais alto e o mais esticado que a gente conseguir. and then we wait for the Holy Spirit to blow in the Então- lives of our children. Então a gente espera para o Espírito Santo soprar na vida das nossas crianças. We have another alternative, Nós temos uma outra alternativa. and that's a speedboat. E esse é um barco a motor. It's very tempting É muito tentador. because when you get in a speedboat, you're in control. Quando você entra no barco a motor, você é quem está no controle. You put your hand on the throttle, Você coloca a mão na alavanca
and you push that up, going faster and faster. E você só vai levantando e fazendo o barco ir cada vez mais rápido. And you can go in any direction that you want, E você vai para onde você quiser, at the pace that you want. na velocidade que você quiser. These are our two options with our children. Essas são duas opções que a gente tem para lidar com os nossos filhos. We either hoist up our sails Ou a gente abre as velas and we let God determine when and how He will change their lives, e deixamos Deus escolher como e quando Ele vai modificar a vida dos nossos filhos, or we sit in that boat with our hand on the control and we dictate where we go. And ou a when. gente senta no barco motor e nós ditamos para onde que a vida deles vai. As a mother, I was raising that same 4-year-old, but now she was 16. Naquela época, minha filha tinha 4 anos, eu estava criando uma filha de 4 anos. Agora, ela tem 16. My husband and I had gone out for the night. Meu marido e eu tínhamos saído de noite, tínhamos She saído had para o a couple encontro. friends over. Ela tinha alguns amigos em casa, But then those friends invited friends, então aqueles amigos convidaram outros amigos. and so on and so on. E foi assim, um foi chamando o outro, que foi chamando o outro. Nearly 100 students showed up at my house for a party when I was gone. Quase 100 jovens apareceram na minha casa para dar uma festa enquanto eu estava fora. And these kids did things that are unmentionable in a service like this. E eles fizeram coisas que eu não posso nem falar em um lugar como esse. My husband and I were leaders in the church, in Meu our ma- community. Meu marido e eu somos líderes na nossa igreja. So you can imagine how proud we were. Então você pode imaginar como eu estava orgulhosa. Well, when we got to the scene of the crime, Quando a gente chegou na cena do crime, we realized that she had planned this party all along to deceive us. a gente descobriu que, na verdade, ela planejou essa festa toda I só... remember being so angry. Desculpa, sorry. Ela planejou essa festa toda só para irritar a gente. I remember being so angry. Eu lembro que eu fiquei muito irritada. I was frustrated. Eu estava frustrada. I felt like we had raised her in a Christian home to have Christian values, Eu criei ela numa casa cristã, com valores cristãos, and that she had tossed those all aside. e ela jogou tudo fora. I didn't want to be a sailboat that day. I wanted to put my hand on the power and do things my own way. Aquele dia, eu não quis ser um barco à vela. Eu quis ser um barco a motor para fazer as coisas do meu jeito. But then I remembered her words from 12 years prior. Então eu lembrei do que ela disse para mim 12 anos antes. God is first in charge. Deus está em primeiro lugar. He's the only one who knew all of the days of my daughter's life. Só Ele sabe quantos dias a minha filha tem. How he had made her personality and her gifts to be used for his glory. Só Ele sabe como Ele formou a personalidade dela, deu dons para ela para que ela possa usar para Ele. What trials he would allow to come in her life to perfect her faith. Que dificuldades ela poderia passar para aperfeiçoar cada vez mais a fé dela. So only he knew what to do in that circumstance. Então só Ele sabia o que fazer naquela situação. At first I didn't even want to ask him, No começo eu não queria nem perguntar para ele. because as a good mother, I knew what to do when my daughter threw a party and disobeyed me. Porque como mãe, eu sei o que fazer quando minha filha me desobedece e faz uma festa. You take away all of their privileges, Você tira todos os you privilégios, make their life miserable, você faz a vida deles miserável and you ground them for life. e você deixa eles de castigo pro resto da vida. But then I said a prayer to first in charge. God, Mas então, eu orei a Deus. what are you doing in the life of my daughter? O que você está fazendo na vida da minha filha? And how do I come alongside of that? E como que eu participo nisso? Did you hear that? Vocês ouviram This is isso? the best question a parent can ever ask of God in regards to their children. Essa é a melhor pergunta que um pai pode fazer para Deus sobre seus filhos. God, what are you doing in the life of my child? And how do I come alongside of that? Deus, como você, o que você está fazendo na vida da minha filha e como eu posso ajudar? You see, that is putting out a sail Você vê isso? Isso é abrir a vela no barco and waiting for the wind. e esperar o vento. As I prayed that prayer, I felt like God was telling me, she's forgotten who she is. Enquanto eu estava orando, Deus falou para mim, ela esqueceu quem ela é. It wasn't a matter
have more things that I needed to lecture her about or tell her about the Bible or about God. Não era sobre eu falar mais da Bíblia para ela, sobre eu passar um sermão para ela. It was that she had forgotten who she was. O problema é que ela tinha esquecido quem ela era. We all have moments of spiritual amnesia, Todos nós temos momentos de amnésia espiritual, don't we? não? We forget who we A are. gente esquece quem a gente é. And so I felt like God wanted me to take her away for the weekend and simply spend time with her to remind her who she was. Então eu fui passar o final de semana com ela para que ela pudesse se lembrar quem ela era, um tempo só pra gente. Now, I was very aware that if I took her away for the weekend, that people who were watching me would think that I was rewarding her. As pessoas que estavam olhando de fora, eu sabia que elas iam olhar para mim e pensar que eu estava recompensando ela, levando ela em uma viagem. But in order to be a spiritual parent, Mas para ser um pai espiritual, we cannot listen to the voices of all the other people. a gente não pode ouvir as vozes de cada pessoa à nossa volta. We listen to the voice of first in charge. A gente escuta a voz de quem está em primeiro no comando. And so that's what I did. I took her away for the weekend. Então foi isso que eu fiz. Eu levei ela, a gente viajou no final de semana. We went to the mountains. A gente foi para as montanhas, We turned off our cell a phones. gente desligou os celulares. I read to her until wee hours of the night. Read to her until the long Okay. hours of the night. A gente leu juntas até o mais tarde da noite. And at every moment throughout the weekend, I told her stories of how God had been alive in her life since she was little. Então eu fui contando para ela diversas situações em que Deus estava na vida dela desde que ela bem criança. And I watched her start to remember. E eu vi quando ela começou a se lembrar. It didn't happen overnight, Não aconteceu da noite pro dia. but my daughter started making better choices that were more in line with her relationship with God. Mas ela começou a tomar decisões que estavam muito mais alinhadas com os planos de Deus para a vida dela. We never really talked about the party much. A gente nunca falou sobre a festa, muito. And then it was 3 years later, Então, 3 anos depois, on Mother's Day, no Dia das Mães, and my daughter gave me a card, minha filha me deu um cartão and it said, "Mom, I love you so much." dizendo: "Mãe, eu te amo muito." And do you remember 3 years ago when I threw that E party? você se lembra quando 3 anos atrás eu dei aquela festa? I wanted to say, "Oh no, I have completely forgotten." Ela queria dizer: "Ah, não, já esqueci." We don't ever forget, do we? A gente nunca esquece, né? But what she said to me was so important. In the card, she said this: Mas a gente estava no carro e o que ela disse para mim foi muito importante. "When I threw that party, I thought you were going to ground me for life. Quando eu dei aquela festa, eu achei que você fosse me deixar de castigo para a vida toda. But instead, you told me that I had forgotten who I was. Mas ao contrário, você me ensinou que eu esqueci quem eu era. And so you took me away for the weekend Então a gente saiu juntas para o so final I de would semana remember. para que eu possa lembrar. And I just want you to know, Mom, E eu só quero que você saiba that now when I'm away at college, university, now that I'm away at university, agora que eu estou morando fora, estou estudando na faculdade, and I sin against God or I do something that displeases Him, e quando eu peco, faço alguma coisa contra Deus que eu sei que Ele não gosta, I don't have the sense that He wants to punish me. eu não sinto como Ele quer me punir. I have the sense that He wants to draw me close Eu sinto que Ele quer que eu esteja mais perto and spend time with e me. passe tempo comigo. So I remember who I am. Então eu lembro quem eu sou. And I just want to say thank you for that. E eu só quero te agradecer por isso. I'm not that smart. Eu não sou tão inteligente. You know, in that moment of anger when she threw the party, Sabe aquele momento de raiva quando ela deu a festa? I wasn't thinking about 3 years from now. Eu não estava pensando, olhando 3 anos lá na frente. And how this moment would shape her and form her E spiritually. como esse momento iria influenciar na transformação e na formação espiritual dela. But first in charge did. Mas o primeiro no comando fez. And that's why it's so important E por isso que é tão importante that we listen to Him que nós o escutemos. and that we train parents to listen to Him E é tão importante para que nós treinemos os pais também a and ouvi-lo. not all the other voices that are clamoring for our attention. E não ouvir as outras vozes que estão ao nosso redor.
Not only do we have to make faith the goal because it's the only thing that God can do, Não apenas temos que fazer a fé como principal, porque isso só Deus faz. and not only do we have to think about spiritual formation as our focus, Não temos que pensar também só no foco na formação espiritual, so that we're actually forming the spiritual vitality of our children from the inside out. que a gente forma a fé nos nossos filhos de dentro para fora. As parents, we have to learn to parent the soul of a child. Como pais, a gente tem que aprender a cuidar da alma dos nossos filhos. You see, the soul learns differently than the mind. Você vê, a alma aprende diferente do nosso cérebro. If I were going to teach you math or science, I could tell you things to simply memorize and you would know them. Se eu fosse te ensinar matemática, ciências, química, eu ia te falar coisas e você ia simplesmente guardá-las. But just simply because you memorize a lot of stuff about God doesn't mean you know Him. Mas só porque você sabe um monte de coisa sobre Deus, não quer dizer que você conhece Ele. And so we can't teach our children things about God the way we would teach things about math. Então a gente não pode ensinar para os nossos filhos Deus da mesma forma que a gente ensina matemática. We have to parent in such a way that that knowledge comes to a place of personalization. Nós temos que ensiná-los de uma forma que isso vai entrar neles de forma pessoal. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. Imagine a father with his pre-teenage son. Imagina o pai com seu filho pré-adolescente. And that father sits down with that son E esse pai se senta com o filho. and says, "Son, you live in a sexually charged world. Filho, você vive num mundo com muito apelo sexual. Every day, your mind will be bombarded with images Todo dia sua imagem vai ser bombardeada com imagens that will cause you to want to lust or to sin. que vão fazer com que você queira pecar e que você sinta vontades. And so your mother and I have put the computer out here in the open so there'll be accountability. We put the computer out in the open so you're accountable. Ok. Então a gente colocou o seu computador aqui, numa área bem espaçosa e aberta, e você é o responsável. And we put software on that computer E a so gente you colocou can't um go to software certain sites. para que a gente saiba qual que você está entrando. And if you do, there will be severe E consequences. se você entrar, você vai ter consequências. That's one way É uma forma to parent a child. de cuidar da criança. And it's good. E é boa. It's just not enough for the soul. Só não é o suficiente para a alma. So consider that same father and that same son. Então agora pensa de novo nesse mesmo pai e nesse mesmo filho. And I'm going to go faster. And that father says, "Son, you live in a sexually charged world where many images will bombard your mind and cause you to sin and to lust. E ele diz a mesma coisa. Filho, você vive num mundo com muito apelo sexual. Você vai ser bombardeado com imagens o dia todo. So we put the computer out here in the open for accountability and we put software on it. And if you go to those places, there will be consequences." Então a gente colocou o seu computador aqui, a gente colocou um software e se você entrar nesses sites, vão ter consequências. But then there's more. Mas então tem mais. That father also says to that son, Aquele pai também diz para o filho: "Son, I also live in this same world that you do. Filho, eu também vivo nesse mesmo mundo que você vive. And I am tempted by the very things you are tempted by every day. E eu sou tentado pelas mesmas coisas que você é tentado todos os dias. And these are the prayers that I pray to God to give me strength for purity. E é isso que eu oro a Deus todos os dias, que Ele me dê forças para superar isso. And these are the friends that I turn to for accountability. These are the friends that I turn to. E esses são os amigos que eu me apoio para superar isso. And these are the places in God's word that I go, that I hide in my heart so I might not sin against Him. E essas são as partes na Bíblia que eu guardo no meu coração para que eu não peque. And I just want you to know, son, E eu só quero que você saiba that you can come to me que você pode vir até mim, because I am on this faith journey with you. porque eu estou nessa jornada de fé junto com você. I am safe. Eu estou seguro, I love you. eu te amo And I want the best for e you. eu quero o melhor para você. Do you see the difference? Vocês veem a diferença? One is very concerned about the outward behavior only. Um deles só está preocupado com o comportamento do filho. And one is concerned about the soul. E o outro está preocupado com a alma do filho.
That parent is entering into a relationship. Esse pai está entrando num relacionamento com o filho. And by doing that, E ao fazer isso, that child now can understand what it means to have a relationship with their heavenly Father. essa criança agora também entende o que é ter um relacionamento com Deus. Because he enters into it with us Porque ele entra nela junto com a gente. through his Holy Spirit. Através do seu Espírito Santo. He enters into our daily lives with us. Ele entra no dia a dia das nossas vidas junto com a gente. It's such an amazing gift we can give our children. É um presente incrível que a gente pode dar para as nossas crianças. You see, the danger of merely fabricating the outside of their lives to have good behavior O perigo da gente só moldar o parte de fora dos nossos filhos is that one day they will go out on their own and they'll make their own decisions, won't they? é que um dia eles vão sair de casa e vão tomar as próprias decisões. And one option will be that they say, I have all of this sin and I don't know what to do with it. E uma coisa que pode acontecer é eles virarem e falarem: nossa, eu tenho muito pecado e eu não sei o que fazer com isso. So I'm just gonna let it all out, and they rebel. Então eu vou deixar tudo solto e vou me rebelar. The second option is that they have all this sin and they don't know what to do with it. A segunda opção é que eles também têm o pecado e não sabem o que fazer com ele. And so they stuff it down deep so nobody will see it. Então eles vão, enterram ele, amassam bastante para que ninguém veja. Dallas Willard calls that the full-time job. Dallas Willard calls it the full-time job of sin management. Um autor chamado Dallas, ele diz que esse é um trabalho de esconder o pecado. The abundant life is not a full-time job of sin management. The abundant life is not a full-time job of sin management. A vida abundante, a vida com Deus, não é um trabalho de você controlar os seus pecados, você esconder. We don't want that for our children. Nós não queremos isso para os nossos filhos. The third option A terceira opção, is that they have all this sin inside and they don't know what to do with eles it. ainda têm todas essas vontades dentro deles e eles não sabem o que fazer. And then their family, their parents, their grandparents, Então a família, os pais, os avós, somebody who knows Jesus, alguém que conhece Jesus, somebody who knows first in charge, alguém que conhece quem está no primeiro no comando, comes alongside of that child vem do lado deles and says, let me tell you the good news. e diz: deixa eu te contar uma boa notícia. Let me tell you about the gospel. Deixa eu te falar sobre o Evangelho. You see all of that sin in there? Você vê tudo isso que está acontecendo? You don't have to manage it. Você não tem que controlar isso. Jesus took it away. Jesus completely. tirou completamente. On the cross, he paid for that. Na cruz ele pagou por isso. And then all these things he's instructed you to do, Então todas essas coisas que ele nos instruiu a fazer, he's given you his Holy Spirit to empower you to do them. ele nos deu o Espírito Santo para nos autorizar a fazer isso. You don't have to wake up tomorrow morning and just try harder. Você não precisa acordar amanhã de manhã e tentar muito forte de novo. You're free. Você é livre. And as a mom and as a dad, I'm going to model that freedom before my children. E como mãe e como pai, eu vou moldar essa fé, essa liberdade nos nossos filhos antes de irem. And when I get it right, E quando eu acertar, I can say, that's Jesus. eu posso dizer: esse foi Jesus. And when I get it wrong, because quando eu I'm errar, not a perfect parent, Porque eu não sou o pai perfeito, I can say, that's not Jesus. eu posso dizer: esse não foi Jesus. Either way, De qualquer forma, I put him on display. eu mostrei Deus para os nossos filhos. Men and women, this is too important for us to miss. Isso é muito importante para que a gente deixe passar. We have been entrusted with a young generation. Nós fomos confiados com uma geração nova. God has awakened parents to be spiritual leaders in their home in our lifetime. Deus está despertando os pais e mães para eles serem líderes espirituais dentro de suas casas. And how we steward that will be so important. E como a gente motiva isso é muito importante. You see, one option is to say, don't love the world, don't love the world, don't look at it, don't touch it. Uma opção é você falar para os seus filhos: não ame o mundo, não ame o mundo, não olha para ele, não toque nele. And we say that to our children because we're afraid. E a gente diz isso para os nossos filhos porque a gente tem medo. But the other option Mas a outra opção says, look at Jesus.
Essa outra opção diz: olha para Jesus, Fall in love with Jesus. apaixone-se por Jesus. This is Jesus. Esse é Jesus. There was a song I sang when I was a young girl in church, Tinha uma música que a gente cantava na minha igreja quando eu era pequena, and the words went like e a this. letra era assim: Turn your eyes upon Jesus. vire seus olhos para Jesus. Look full in his wonderful face, Olhe diretamente para sua maravilhosa face. and the things of this world E as coisas desse mundo will grow strangely dim vão ficar muito sem graça in the light of his glory and grace. diante da luz e da glória de Deus. The best hope for today's generation A maior esperança para a geração de hoje is that they would receive the gospel, é que eles recebam o Evangelho, the good news, as boas novas. that they don't have to manage their sin, Eles não vão precisar cuidar do pecado that deles. they don't have to be perfect parents or perfect children, Não precisam ser pais perfeitos, crianças perfeitas, but that they get to pursue a perfect God together. mas que eles possam seguir o Deus perfeito juntos. Paul tells us Paulo nos diz, in his book Galatians, no livro de Gálatas, that if we do not grow weary in well-doing, if we do not grow weary, Galatians 6, do not grow weary in well-doing. eu vou ler a passagem que ela está falando aqui. Paulo diz: Don't grow weary in well-doing, cada um examine os próprios atos. for in due time you will reap a harvest. Não é essa passagem. Pode repetir? You'll reap a harvest? From the beginning. Okay. Paul tells us to not grow weary in well-doing, Paulo não nos diz: nos preocupe com as boas obras. Se preocupe com as boas obras. for in due time Porque no tempo certo, we will reap a harvest. nós vamos colher. I'm wondering today if you are asking God for a harvest in your Sunday schools today. Eu estou pensando aqui se você está procurando na sua escola dominical uma boa colheita. Do you believe that God has a harvest season for us? Você acredita que Deus tem uma boa colheita para nós? Do you believe that He wants to awaken parents to be spiritual leaders in their home? Você acredita que Deus quer que os pais sejam acordados, que os pais sejam despertos para serem líderes espirituais em casa? And that He wants children and young people to give their lives fully to Him? E você acredita que Ele quer que as crianças, os nossos jovens, dêem a sua vida para Ele? If you believe Se this, você acredita nisso, then I invite you então eu convido você to put up your sails para levantar as suas velas as far and as wide as you o can, mais alto e o mais esticado que você conseguir. and then wait for God's Holy Spirit to blow. Então esperar para que o Espírito Santo sopre. Amen. Amém. Dois mil e 2017.